Boa noite, galera vascaína, aqui é Ney do canal NM Futebol e a gente vai trazer todas as notícias do Vascão da Gama para vocês. O Vascão da Gama na zona de rebaixamento, galera, o Vasco tentando se reconstruir, o Vasco mandando alguns jogadores embora, jogadores que vieram como esperança, como salvação da lavoura, e esses jogadores não vingaram no Vasco. O Pedro Raul foi um deles, né? Enfim, agora o que resta é o Vasco se desfazer desses jogadores que não deram certo e trazer outros jogadores mais experientes, mais tarimbados, jogadores que possam entrar no time e chamar a responsabilidade para si, né? O Vasco é um time que está com muita garotada junto, garotada que tem aquele ímpeto, aquela vontade de vencer, mas às vezes é preciso um jogador experiente para baixar a bola, para arrumar a casa, para aconselhar a garotada no jogo, e está faltando esse jogador no Vasco. Então o Vasco precisa dar um pouquinho de experiência a esse time, tá? Os garotos são necessários, claro, mas é bom dar uma mesclada com juventude e experiência ao mesmo tempo. E é o que o Vasco está tentando fazer. Só que o mercado, galera, está muito inflacionado, até porque é época de contratações, as janelas de transferência estão abertas até semana que vem. Então todos os times tentando contratar ao mesmo tempo e com isso o mercado fica inflacionado e os times que estão vendendo jogadores colocam o preço lá em cima. E é essa dificuldade que o Vasco tem encontrado, né? Mesmo o Vasco tendo se transformado numa SAF, algumas falhas nesse início aí de caminhada estão acontecendo. Tanto é que o Vasco ficou devendo ao Nacional do Uruguai, né? O Vasco ficou devendo ao São Paulo, enfim. A SAF do Vasco ainda não está com os ponteiros certinhos com o Vasco da Gama. Pelo contrário, muitas falhas estão acontecendo financeiramente. Eu não sei se é fluxo de caixa, o que é que está acontecendo, mas algumas coisas estão acontecendo e isso não pode acontecer porque vai queimando o Vasco no mercado, né? O Vasco negocia com Bruno Praxedes, de 21 anos, meia atacante do Bragantino. O jogador foi um pedido do Ramon Dias, novo treinador que assumiu, o uruguaio, e o Praxedes, inclusive, se encontrou com o Ramon Dias no sábado passado, no Rio de Janeiro, quando o Bragantino veio jogar com o Botafogo. Após o jogo, os dois se encontraram, conversaram, e o Praxedes faz parte dos planos do Ramon Dias, tá? É questão de tempo, as duas partes conversarem, o Bragantino e o Vasco, e tentar se acertar para trazer o Praxedes para o Rio. O Vasco também conversa com o lateral esquerdo Jefferson, do Atlético de Goiás. Há o interesse no jogador e o Vasco tenta um empréstimo por 1 ano com opção de compra. Com a saída do atacante Pedro Raul, que não deu certo no Vasco, ele foi vice-artilheiro do Brasileirão do ano passado pelo Goiás, mas no Vasco o jogador não vingou. E ele está indo para o Toluca do México. Toluca do México está oferecendo o dobro do que o Vasco pagou pelo jogador, tá? As negociações estão sendo fechadas e o Pedro Raul deve se apresentar no México na semana que vem. O jogador que deve estar chegando para o lugar dele é o Lucas Prato, argentino, de 35 anos, ex-jogador do River Plate, tá? Ramon Dias assumiu, começou a treinar o time, ele já conseguiu o visto de trabalho dele e vem treinando a equipe dia após dia em São Januário, tentando acertar essa equipe. E vem indicando jogadores da confiança dele, jogadores que ele já trabalhou e que ele conhece o futebol. Então ele vem indicando para a diretoria do Vasco e a diretoria está monitorando, negociando, conversando, tentando trazer esses jogadores para São Januário. Só que às vezes a negociação fica mais difícil porque o mercado está muito inflacionado. A verdade é essa. O time precisa reverter a situação da qual se encontra na zona de rebaixamento o mais rápido possível. Então, quanto antes esses jogadores chegarem e começarem a treinar, quanto vai ser o mais rápido possível esses jogadores chegarem, o mais rápido possível o Vasco sairá dessa posição que ele se encontra, tá? Próximo jogo do Vasco é contra o Atlético do Paraná, no domingo às 6h30 da tarde em São Januário. Então eu peço para o torcedor que tenha um pouco de paciência. Eu sei que a situação é ruim, mas tenha um pouco de paciência, tente empurrar o time, tá?
Não adianta a gente ir no CT, ficar xingando o jogador, deixando os jogadores cada vez mais tensos, porque agora a hora é de abraçar o Vasco. Abraçar o Vasco e tentar empurrar esse time, fortalecer esse time, para ele poder sair da zona de rebaixamento. Tá? Peço à galera vascaína que dê um apoio no canal, que se inscreva, que deixe um like. Esse canal tem amor pelo Vasco e pelas equipes que ele fala. Por quê? Eu falo de 8 equipes todo dia. Todo dia eu gravo 8 vídeos falando dos 4 times do Rio e também do Corinthians, do Cruzeiro, do Atlético e do Grêmio. Então eu peço a vocês uma ajuda para a gente poder cada vez mais melhorar esse canal. É importante falar do Vasco, mas é importante também que a torcida do Vasco saiba como é que estão os adversários. Flamengo, Fluminense, o Botafogo, enfim. É sempre bom a gente saber como o adversário está também. Né? É importante a gente se informar. Então esse canal fala dos outros times também e é importante ter um canal desse, cada vez mais informando e deixando a gente atualizado sobre o futebol do Rio e do Brasil. Então eu peço a todos que se inscrevam, que deixem um like e amanhã a gente vai trazer mais novidades do Vasco para vocês. Tá? E espero trazer novidades boas de contratações. Um abraço a todos, uma boa noite, galera, e até amanhã. Fiquem com Deus.